Então, boa tarde, meu nome é Maria Carolina e vamos agora à nossa aula prática, onde eu vou demonstrar alguns tipos de experimentos comportamentais que nós realizamos no laboratório. Porque, por exemplo, aqui a gente trabalha com modelos de Alzheimer, de Parkinson, epilepsia, e no paciente com Alzheimer, por exemplo, o paciente ele não tem só o déficit cognitivo. Muitas vezes ele apresenta sintomas de ansiedade, de depressão, dificuldade de uma interação social. Então também é muito importante avaliar esse tipo de comportamento nos animais. Então, o primeiro teste a ser apresentado é esse aqui, que é o labirinto em cruz elevada. Esse teste é utilizado para avaliar o comportamento tipo ansioso. A gente coloca o animal no centro do aparato e nós vamos avaliar o comportamento exploratório dele. Por quê? O camundongo, ele sempre prefere ficar em lugares mais fechados, porque ele tem um comportamento chamado de tigamotaxia, em que ele vai passando as vibriças na parede e assim ele consegue reconhecer melhor o ambiente. Aqui também é um ambiente escuro, então por isso que o animal tem uma preferência a ficar aqui. Só que o camundongo, ele também é um animal que gosta muito de explorar, então em alguns momentos ele quer vir para conhecer essa parte aberta do aparato. Só que ao mesmo tempo, aqui como vocês podem ver, é aberto, então é mais iluminado, ele não consegue fazer esse comportamento de tipo de tigamotaxia, e aqui também é alto, então isso gera um medo no animal. Então ele entra em conflito, em que ele quer conhecer essa parte do aparato, mas ao mesmo tempo ele está com medo. Então isso gera uma ansiedade nele. Então, por exemplo, quando o animal ele vem naturalmente explorar essa parte aberta, mas ele fica menos tempo. Só que, por exemplo, quando o animal ele apresenta um comportamento do tipo ansioso, ou seja, ele tem uma ansiedade maior, ele não vai explorar tanto aqui igual um animal controle. Ele vai tender a permanecer mais tempo no braço fechado. Mas por outro lado, por exemplo, se a gente faz um tratamento do animal com uma droga que seja ansiolítica, uma droga então que reduz essa ansiedade, ele vai começar a permanecer mais tempo nesse braço aberto em relação ao animal controle. Nós podemos perceber, por exemplo, que o animal ele gosta de explorar esse ambiente também, mas ele rapidamente volta para o braço fechado, porque é um ambiente que para ele é aversivo. Bom, esse aqui é outro teste que a gente utiliza para avaliar o comportamento do tipo ansioso. Chama caixa claro e escuro. Nós colocamos o animal aqui, nessa parte escura da caixa, e o paradigma é o mesmo do labirinto em cruz elevada, em que o animal ele prefere ficar no lado escuro, exatamente porque ele tem um pouco de aversão à luz. Esse lado ele é um pouco menor, então o animal também tem esse comportamento de tigamotaxia, de passar as vibriças nas paredes, e aí ele vai preferir ficar mais tempo nesse lado. Só que, ao mesmo tempo, o animal ele também quer explorar o lado claro da caixa, porque o camundongo ele é um animal muito curioso, então ele tem esse comportamento exploratório. Só que, novamente, como aqui é um ambiente claro, é para ele um pouco aversivo, então gera novamente esse conflito nele, em que vai gerar essa ansiedade, em que ele quer explorar o ambiente, mas ao mesmo tempo ele tem medo. Então o camundongo ele tende a passar mais tempo no lado escuro da caixa e algumas horas ele vem explorar esse lado claro. Só que o camundongo, se ele tem um aumento desse comportamento do tipo ansioso, ele vai explorar muito menos esse lado claro do que o camundongo controle. E novamente, se você dá um ansiolítico para esse animal, ele acaba explorando muito mais o lado claro do que o animal controle. Esse é o teste de marble burying, ou teste de enterrar esferas, que a gente coloca uma caixinha com maravilha e colocamos 20 bolinhas de gude. E aí nós colocamos o animal no aparato e no final nós avaliamos quantas bolinhas de gude ele vai enterrar. Esse teste ele também é utilizado para avaliar comportamento do tipo ansioso, mas também comportamento tipo compulsivo obsessivo. O camundongo, na natureza, ele já tem esse comportamento de enterrar as coisas. Então ele enterra alimentos, objetos que ele considera aversivos, entre outras coisas. Então aqui o animal ele vai ter essa tendência também de enterrar essas esferas. Só que quando o camundongo ele tá com um comportamento do tipo ansioso ou do tipo compulsivo obsessivo, ele acaba enterrando muito mais esferas do que o animal controle. Então, ao final do teste, a gente pode observar que
que o animal ele enterrou algumas bolinhas de gude, e aí a gente vai contabilizar quantas bolinhas ele enterrou e comparar com o animal controle. Porque, por exemplo, em alguns modelos de Alzheimer, epilepsia, Parkinson, se o animal ele tem um aumento também desse comportamento tipo ansioso, ele vai enterrar mais bolinhas do que o animal saudável, o animal controle. Outra forma também de avaliar o comportamento tipo ansioso desses animais é colocar no aparato de campo aberto. Esse aparato, além de ser utilizado para avaliar a atividade locomotora, igual já foi dito pela Gabriela, ele também pode ser um teste preditivo para comportamento do tipo ansioso. Por quê? Aqui novamente nós temos um camundongo que ele tem a tendência de fazer esse comportamento de tigmotaxia, que é passar a vibriça na parede. Então ele prefere ficar mais na periferia do aparato. Só que o animal, como ele tem esse comportamento exploratório, ele também fica algum tempo no centro. Só que o animal, o que acontece? Quando ele tem um comportamento do tipo ansioso, ele não fica no centro igual um animal controle. Ele tem a tendência de ficar o tempo todo só perto da periferia. Então a gente faz uma avaliação disso, a gente avalia o tempo que o animal permanece no centro do aparato e o tempo que ele permanece na periferia. Então, por exemplo, quando o animal, a gente vai fazer a avaliação da atividade locomotora dele, nós conseguimos fazer esse tipo de avaliação para ansiedade. E aí, se a gente já consegue ver se o animal tem uma tendência de ter um comportamento do tipo ansioso nesse teste, aí é que a gente pode fazer o teste então de labirinto em cruz elevada, que é o padrão ouro para comportamento do tipo ansioso. Mas é sempre interessante fazer a associação de dois comportamentos, porque só esse daqui não seria o suficiente para avaliar se o animal realmente tem um comportamento tipo ansioso ou não. Então, por exemplo, tem um teste que a gente faz para avaliar a questão de uso de drogas que chama sensibilização comportamental. Nesse teste, ele tem duração de 7 dias e todos os dias nós vamos colocar o animal no aparato de campo aberto durante 30 minutos. Nos 2 primeiros dias, eu apenas coloco o animal para ele poder se habituar a esse ambiente. Então, por exemplo, no primeiro dia, a atividade locomotora desse animal é um pouquinho maior, porque como ele está conhecendo o aparato, ele tende a explorar um pouco mais. No segundo dia, essa atividade locomotora ela já diminui, porque o animal já conhece o ambiente, então ele já não explora tanto. Então, a partir do 3º dia ao 7º dia, eu vou injetar cocaína no animal imediatamente antes de colocar o animal no aparato. Então, no 3º dia, eu injeto a cocaína na dose de 15 mg por quilo e deixo o animal andar livremente durante 30 minutos. Quando eu faço a avaliação da atividade locomotora, eu começo a observar que os animais que receberam cocaína, eles têm um aumento, então, dessa atividade locomotora em relação aos animais que receberam salina. E ao longo desses dias, por exemplo, do 3º ao 7º dia, eu dou todos os dias ao animal a cocaína na mesma dose de 15 mg por quilo. Só que o que eu começo a observar? Que a cada dia que se passa, o animal ele começa a andar cada dia mais. Ou seja, eu tenho um aumento da atividade locomotora ao longo dos dias. Isso acontece porque o animal ele vai tendo uma série de alterações plásticas no sistema nervoso dele, em que cada dia que passa ele fica mais sensível à cocaína. Então ele começa a responder de forma mais elevada a esse tratamento. Inclusive, aproveitando então, eu posso, por exemplo, utilizar o protocolo de hiperlocomoção condicionada, em que eu fico, depois desses 5 dias de cocaína direto, eu não faço nada no animal e não faço nenhum tipo de avaliação comportamental. E aí, no 10º dia, eu coloco o animal novamente nesse aparato, mas eu trato apenas com solução salina todos os animais. E o que eu observo é que o animal que anteriormente recebeu cocaína, nesse 10º dia, quando ele for receber apenas solução salina, mesmo assim, ele tem um aumento dessa atividade locomotora, porque ele reconhece o ambiente e ele reconhece que naquele local ele havia recebido cocaína. Então ele tem o mesmo tipo de comportamento como se ele tivesse recebido a droga. Esse teste aqui é a caixa de preferência condicionada ao lugar e eu utilizo ele para observar o comportamento de preferência que o animal tem em relação à cocaína. Então, no primeiro dia,
que é o dia do pré-teste, eu coloco o animal no centro dessa caixa e eu levanto essas portinhas, porque aí ele pode explorar a caixa como um todo. Eu deixo ele aqui durante 15 minutos. E aí, vocês podem observar que a caixa ela é diferente. Aqui essas listras são verticais e essas listras aqui são as horizontais. E o próprio chão também é diferente. Aqui são risquinhos e aqui são bolinhas. Então, ele vai tentar explorar os dois ambientes, mas acaba que ele não tem preferência em ficar em lado nenhum, porque ambos os lados são novidade para o animal. Então, se esse animal for do grupo cocaína, eu vou tratar ele então com a cocaína na dose de 15 mg por quilo e deixar ele em algum dos lados da caixa, que é escolhido de forma aleatória. E deixo ele aqui por 30 minutos, isso no segundo dia, que a partir do segundo dia a gente começa a fazer o condicionamento. No dia seguinte, eu vou tratar esse animal com solução salina e confinar ele no lado oposto. E aí vou novamente deixar por 30 minutos. E eu vou fazendo isso de forma alternada. Então, novamente, no outro dia, eu coloco desse lado, trato com cocaína, depois aqui novamente com salina e vou fazendo isso até o dia do teste propriamente dito. Então, no último dia, eu coloco o animal novamente no centro do aparato e aí eu vou começar a perceber que aqui, o lado em que ele recebeu cocaína, ele não tem mais a tendência de explorar a caixa de forma igual. Ele quer ficar no lado que foi pareado com a droga. Então assim eu consigo avaliar o efeito recompensador da droga de abuso. Só que de forma interessante, essa caixa também pode ser utilizada para avaliar um efeito aversivo de uma droga. Então, por exemplo, quem trabalha com o lítio causa sensações desagradáveis no animal. Então se o animal recebeu o lítio nesse lado da caixa, a tendência é que no dia do teste ele queira ficar nesse lado aqui, em que ele recebeu salina, porque ele tem a memória que esse lado da caixa ele foi pareado com uma droga desagradável, uma droga que causa uma sensação aversiva. Então essa caixa pode ser utilizada para ambos os tipos de testes, tanto para o efeito recompensador de uma droga, quanto para o efeito aversivo de uma droga.